Shalom, shalom meus santos, minha santa. Aqui é teu amado irmão Eduardo França. Estou aqui trazendo um conteúdo poderoso sobre série de Ministério de Libertação, né? Esse ministério que Deus deu para todos. Jesus, ele diz: eis que vos dou autoridade. Ele deu para todos, mas poucos exercem, uns por falta de conhecimento, outros por omissão mesmo, porque não querem, têm medo, não querem se envolver, entre outras coisas. E hoje eu quero falar nesse terceiro vídeo, mensagem forte. Vou estar trazendo um conteúdo sobre como determinar a necessidade da libertação. Como você sabe que há uma necessidade de libertação. Também no meio disso eu vou estar falando sobre as condições necessárias para a libertação, né? Onde muitas das vezes isso acontece até hoje nas igrejas. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Deus me revelar, mostrar em visão o demônio na pessoa, então falar no meu ouvido, está com o demônio tal, e eu orar, o demônio não manifestar, e eu ficar encucado ali, depois falar com o Senhor, e o Senhor fala que, né, que existe a condições, ou seja, a pessoa ela se fecha, e ela prefere voltar para casa com o demônio do que ser liberta por causa de, vou cair, não sei o que, entendeu? Então ela prefere voltar para casa endemoniada com a maldição do que verdadeiramente voltar para sua casa liberta. Isso acontece porque até nos tempos de Jesus, né? Porque a Bíblia diz que existia uma multidão que seguia Jesus, não era isso? A Bíblia fala sobre isso. Multidão de 5, 10 a 15 mil pessoas. Só que chegou um tempo que o próprio Jesus tinha que perguntar: queres ser curado? Queres ficar são? Ou seja, por que havia aquela multidão seguindo Jesus? Se elas estavam doentes, que ele sabia que elas estavam doentes, se elas estavam endemoniadas, possessas, ele sabia. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão no meio da multidão, mas não querem ser libertas, não querem ser curadas, não querem ser libertadas. Por isso há essa necessidade. Então hoje nós vamos falar também sobre bloqueios que impedem de você alcançar a sua cura, a sua libertação e a sua resposta. Amém? E vamos lá. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, versículo 10, cita sobre o discernimento de espírito, que é um dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo, né? Você sabe que através do Espírito Santo, como eu falei aqui agora acima, dirigindo um culto, o Senhor me mostrar, me revelar que a pessoa estava com uma entidade maligna, né? Segundo motivo são os problemas emocionais. O diabo adora essa porta. Ele adora entrar na vida de pessoas que estão com problemas emocionais, distúrbios emocionais, que persistem e que ocorre periodicamente. Os distúrbios mais comuns são ressentimentos, né? O que é um ressentimento? É aquele sentimento de vingança, né? Quando a pessoa ouve o nome da outra pessoa que lhe fez mal, ela fica ressentida, ela não consegue nem ouvir a voz, nem o nome da pessoa. Então essa porta entra muitos demônios. Ressentimento, ódio, raiva, rejeição, né? Se sentindo não desejado, não amado, né? Verdadeiramente também é uma porta enorme, que entra muitos demônios, até na infância, na vida dos filhos, e muitas vezes na área sentimental, né? Que o cônjuge se sente assim rejeitado, a mulher se sente rejeitada pelo marido, o marido pela mulher, e assim abre brechas enormes. Inclusive os demônios de adultério entram muito nessa área,
né? Os demônios de adultério, demônios de pornografia, masturbação, eles trabalham muito nessa área. É a porta que eles entram. De ciúme também, muito ciúme, o ciúme excessivo é um demoníaco, né? A pessoa não pode, talvez nem olhou para ninguém, mas a mulher, o homem tem um ciúme terrível. Você abre portas terríveis de demônios. Depressão também, né? A pessoa com depressão, que ela começa a se isolar, ela começa a ter as suas reações, não quer se higienizar, né? Tomar banho, se cuidar, não quer viver em sociedade, né? A ansiedade também, né? São tudo motivos para serem libertos, irmão. Se você tem essas coisas, você tem que correr rápido para o ministro de libertação. Só que o ministro de libertação não está em todas as igrejas, não. Isso é igual ao hospital, né? Cada hospital tem o seu especialista. Infelizmente, as igrejas é assim, né? Como eu falei aí acima, poucos querem se envolver na libertação. Deus, claro, com certeza que o querer de Deus é que todas as igrejas fossem usadas no ministério de libertação, de cura, mas nem todas têm, né? Nem todas, porque ninguém quer se envolver com isso, é poucos. Então você vai ter que procurar um ministro de libertação para poder ministrar a cura para teus problemas, né? A ansiedade, a inferioridade, a insegurança, né? Vamos lá. Problemas mentais, distúrbio na mente ou nos pensamentos, tais como tormento mental, protelação, acomodação, confusão, dúvida, nacionalização e perda de memória. Pode correr também para libertação, porque verdadeiramente os demônios já estão na tua mente. Precisa ser liberto o mais rápido possível, né? Você vê que muitos dos suicídios ou assassinatos, coisas horrendas, né? Matou criança e coisas, né? A pessoa fala assim, pô, eu ouvi uma voz, mata ele. E a pessoa foi lá. Isso porque Satanás tomou totalmente a mente dessa pessoa. Outro sintoma que é necessário e urgente de libertação são problemas vocais. A língua descontrolada, né? O que é língua descontrolada? Ó, inclui mentiras, vive falando mentira direta, com certeza, maldição, vive amaldiçoando as pessoas, blasfêmia, vive blasfemando contra Deus, contra a igreja, contra todos, critica todo mundo, não sai da boca dele, ninguém é perfeito para ele ou para ela, critica, pastor, então, igreja, porque é um demônio, irmão. O demônio, ele odeia Jesus, odeia o Espírito Santo, odeia as coisas de Deus. Então esse demônio usa essa pessoa para criticar a igreja direto, pastor. Isso com certeza está com o demônio. Zombaria, vive zombando de todo mundo, né? Maledicência e mexerico, né? Mexerico, você sabe, é a calúnia, gosta de ficar sabendo da vida dos outros, né? Eu lembro que tinha uma irmã que congregou no meu ministério e ela não quis mudar e hoje está afastada do evangelho, porque a pessoa não quer mudar. Essa irmã tinha essa fraqueza do mexerico. Às vezes acontecia coisas ministeriais, né? E ela não era do ministério, né? Ela chegou a ser só diaconisa. E diácono não é do ministério, diácono é serviço. E essa irmã, ela chegou uma vez para mim, pô, pastor, poxa, eu sou o último a saber das coisas, pô, por que não me contaram? Ou seja, a pessoa que é dominada por esse espírito, ela quer saber da vida alheia, ela tem vontade de saber da vida alheia. Ó, mais uma necessidade de libertação. Já falamos aqui sobre problemas emocionais, problemas mentais, problemas vocais, e agora os problemas sexuais, decorrentes de pensamentos e atos impuros de sexo. Vive pensando
pensando, dormindo, pensando em prática sexual. Esses pensamentos incluem experiências sexuais fantasiosas, né? Fica fantasiando. A masturbação, que também é uma porta enorme para os demônios. Cobiçando a mulher alheia, o homem alheio, cobiçando. Perversões sexuais, isso aqui é terrível. Pessoas que têm desejo de fazer com animais, né? Ato sexual com animal, essa coisa é terrível. A homossexualidade, né? Você já sabe o que é a troca de sexo. O incesto, que é desejo de ter relação com o filho, com a filha, ou com, né? Isso é muito sério. O adultério, você sabe, né? Que é você ter várias práticas sexuais com pessoas que já são casadas. E o caráter provocante. O que é o caráter provocante? A pessoa, ela ser totalmente promíscuo, né? Só na área sexual. Tudo que fala, o olhar, você já vê o olhar da pessoa, que olha para a parte sexual da outra pessoa. Você já vê que essa pessoa está totalmente dominada por demônios. E a última é a prostituição, né? Que é prostituto mesmo. Vai com um, com o outro e assim vai, né? Existe aquela a prostituta e prostituto oficial, que você já sabe, que vive no cabaré, né? Mas existe aquelas que são as light, né? Tá até dentro da igreja, mas namora um, namora outro, e o namoro não é um namoro cristão, é um namoro do mundo. Então, vive colocando na rede social, caso sério, namoro sério, aí daqui a pouco bota outro, namoro sério, e assim vai. Você já passou na mão de um, de outro, isso é coisa demoníaca, em nome de Jesus, está envergonhando o nome do Senhor. Mas uma necessidade de libertação, vícios, os mais comuns são drogas, todo tipo de droga, irmão, cocaína, maconha, crack, cheirinho da loló, lança-perfume, né? O álcool, que é a cerveja, até as bebidas mais fortes, o uísque, caipirinha, entre outros. A nicotina, que é o cigarro, também é um vício. E tem também os remédios, pessoas viciadas em remédios, tomam remédio todo dia, né? Outros têm vício de cafeína e outros, né, por exemplo, a ver até passa batido, mas também faz parte de uma necessidade de libertação. Vício por comida, come desenfreadamente, né? E se você não sabe, a gula é um pecado, porque porta de demônio enorme. Desejo de estar comendo toda hora, tá obeso, tá sedentária, né? O diabo está matando a pessoa e a pessoa não sabe. Mais um motivo para libertação: enfermidades físicas. Muitas enfermidades e aflições físicas têm uma origem com os espíritos de enfermidade. Quando um demônio de enfermidade ele é expulso, a necessidade de orar pela cura de qualquer dano feito por ele. Assim, uma relação entre a libertação e a cura. Exemplo, a pessoa teve um problema, né, de ordem física. Aí você ora, né, o demônio sai, mas você tem que orar para Deus também curar, restabelecer todos os males, porque quando o demônio está no corpo de uma pessoa, ele estraçalha o corpo da pessoa. Por isso que você vê pessoas doentes na mente, pessoas atrofiadas, do nada ficaram paralíticas, do nada perderam os movimentos, do nada tiveram doenças e morreram rápido, porque os demônios estão no corpo dessa pessoa. Tá entendendo? Mais um motivo: erro religioso. Qualquer envolvimento em erros religiosos pode abrir porta para os demônios. Objetos e a literatura de religião errada tem sido como imã, trazendo os demônios para dentro das suas casas, né? Religiões falsas, religiões orientais, religiões pagãs, filosofias e ciências mentais. Isso inclui interesse por yoga,
né? E alguns tipos de artes marciais que tem que se prostrar, pessoas mortas, tem que fazer tipo fosse um culto, né? Você tem que ficar muito ligado, né? O exemplo, ó, o meu filho ele faz judô, mas eu ensinei ele. Lá tem uma placa lá uma foto de um senhor, foi ele que criou essa arte. Só que ele já não está vivo mais, já morreu. Mas todo mundo passa ali e reverencia ele. Eu falo para ele, ó, não faz isso, você passa direto. Então ele faz, eu levo ele aos treinos e eu vejo que verdadeiramente ele faz isso. Portas também para demônio através de seitas cristãs, mormonismo, testemunhas de Jeová, unidades e outras tais. Tais seitas negam ou confundem a necessidade do sangue de Cristo com meio de redenção e salvação. As seitas incluem também certos clubes, sociedades e agências sociais que usam a religião como fundamento, mas omite o sangue e a redenção. Todos os cultos desse tipo são chamados religiões sem o sangue, sendo de forma de piedade, como Paulo disse a Timóteo, negando-lhe eternamente o poder. Foge também dele, 2 Timóteo 3,5. O ocultismo e o espiritismo, sessão espírita, você que gosta de ir na sessão espírita, banho de pipoca, ler mão, fica ligado, isso é tudo porta de demônio. Ó, uma certa feita, o Senhor me deu uma revelação num culto, tinha alguém no culto que ela apertou a mão de um feiticeiro, e desde que ela teve contato com esse feiticeiro, essa menina, ela estava casada recentemente, queria engravidar, né, para alegrar o esposo, formar a família. Ela não conseguia engravidar, ou seja, o toque dela com aquela pessoa, contato, fez com que a maldição, né, o ventre dela fosse amarrado. Orei por ela aquele dia, ela manifestou com um demônio terrível, e o demônio falou mesmo que estava ali impedindo as bênçãos na vida dela. O demônio saiu. Passou-se alguns meses, ela chegou para mim, trouxe o resultado no papel, estou grávida. Passou-se alguns meses e eu apresentei o neném dela no altar. Isso tudo para a glória de Deus. Então, cuidado com amizade com certo tipo de pessoas espírita, feiticeira, pessoas da magia negra, cuidado. Ó, levitação, necromancia, escrita automática, percepção extrasensorial, hipnose, cuidado. Horóscopo, você que fala assim, qual é o meu signo? Cuidado, tá? Porta para demônios. Astrologia, adivinhação. É proibido qualquer método para procurar conhecimento, sabedoria, liderança e poder sobrenatural, senão por Deus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 15. Depois você lê lá, porque senão vai ficar muito grande aqui hoje o conteúdo. E mais uma porta para o demônio é a doutrina falsa. 1 Timóteo 4, versículo 1, fala de um grande aumento de erros doutrinários promovido por demônios de engano e sedução nos últimos dias. Essas doutrinas são designadas para atacar a humanidade, a divindade de Jesus Cristo, e negar a inspiração das Escrituras, distrair os cristãos naquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje em dia, criar desarmonia no corpo de Cristo, criar confusão na igreja, através de obsessão pelas doutrinas, junto com a compulsão de propagá-las, a inchar com orgulho o senso de superioridade, né? Nós vivemos nesse tempo também, que muita igreja, tem muito líder achando porque deu a minha revelação, Deus me deu, e assim vai, irmãos, né? Por causa da revelação, fazendo a pessoa resistente ao ensino, encaminhar alguém às coisas espirituais por meio de atividades enfaticamente carnais, por exemplo, ancetecismo, religião de vegetarianismo, macrobiotismo e etc. Então são portas, irmãos, portas terríveis
que entraram o demônio sobre essas vidas. Glórias a Deus. E agora eu queria te falar quais são as condições necessárias para ser liberto, né? Porque a pessoa cria uma barreira, irmão. Vai por mim. Todos nós, inclusive eu, nós buscamos a libertação diariamente. Todos nós precisamos ser libertos, transformados. Mas existem pessoas que ainda não foram libertas de nada e acham que estão libertas. Só porque ela botou a roupa da igreja, a Bíblia, debaixo do braço, ela vai nos cultos. Isso não quer dizer nada não, né? Eu falei uma listagem aqui que talvez você possa estar inserido nela. Mas se você quer alcançar a libertação, isso aqui é até um método para você que é ministro de libertação. Quando você for, antes de você orar diante da igreja, você falar essas coisas aqui que eu vou te falar, talvez vai te facilitar, vai acontecer muito resultado, porque muitas vezes as próprias pessoas criam barreiras, né? E as barreiras são o seguinte: primeiro, honestidade. Quem espera receber de Deus a bênção da libertação tem de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por falta de honestidade em certas áreas da vida, ficam encobertas pelas trevas, viu? A pessoa não é honesta, sabe que você se liberta, mas não quer. Ela fica com o demônio, irmão. A honestidade ajuda a trazê-los à luz. Qualquer pecado oculto, sem arrependimento, dá aos demônios todo o direito de ficarem onde estão. Peça a Deus que o ajude a ver a sua própria pessoa como Ele mesmo a vê, e traga luz a qualquer coisa que não seja dele. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais a ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? Davi falando isso aqui, irmão. Ele orando, confessando o seu pecado, seu erro, a sua falha diante de Deus, porque Deus sabe de tudo, né, irmão? Não adianta. Quem conhece mais você? Deus e o diabo. O diabo sabe teus erros e Deus sabe de tudo. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a primeira chave para alcançar a libertação é a honestidade com você e com Deus. Segundo, humildade. Isto envolve o reconhecimento da sua dependência de Deus e das providências para a libertação. Tiago capítulo 4, versículo 6, parte B e o versículo 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma fraqueza completa deve ter também os servos de Deus que ministram a libertação. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então a humildade também é uma necessidade, né? Ser humilde, reconhecer, ser honesto. Terceiro, o arrependimento. O arrependimento consiste em virar as costas ao pecado, ao erro e ao próprio Satanás. Devemos odiar todo o mal e deixar de concordar com ele e com a nossa vida. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Você tem de detestar os seus pecados, né? Tem gente que fala por glória, né, irmão? Porque eu bebia muito, porque eu pegava tantas mulheres, porque eu fazia acontecer. Irmão, você tem que ter nojo. Isso mostra que você não está liberto ainda, né? A vaidade, o orgulho está no teu coração. Você precisa se libertar disso. Você tem que ter nojo, tem que ter tristeza quando você fala dos seus erros, dos seus pecados. Ezequiel 20, versículo 43. Ali vós lembrai dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminaste, e terei nojo de vós mesmo, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai totalmente contrário àquilo que as pessoas falam, se vangloriam. A libertação não é para ser usada meramente para alcançar um alívio dos problemas, mas para tornar mais semelhante a Jesus, através de obediência a tudo que Deus requer. O arrependimento exige a confissão de todo pecado.
ele apaga todos os direitos legais dos espíritos maus. Mais algo que você precisa para conseguir a libertação: a renúncia. Renunciar é abandonar o mal. Renunciar é uma ação que nasce do arrependimento. Mateus 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os fariseus e os saduceus, eles não se arrependiam dos seus pecados. O desenvolvimento dos frutos dignos de arrependimento envolve muito mais do que palavras. É a demonstração de arrependimento, a evidência de que alguém verdadeiramente deixou seus pecados. Por exemplo, se alguém se arrepende da luxúria, talvez tenha de destruir o material pornográfico, A luxúria é isso, é que mostra pornografia, revista, vídeos, Se for um erro religioso, talvez tenha que destruir toda a literatura, coisas semelhantes com o erro. Você tem que destruir tudo aquilo. Quando você renuncia, você verdadeiramente não tem mais acesso àquilo. Muitos, como diz a palavra, Atos 19, muitos que vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros e queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Olha o que eles gastaram, em livros de espiritismo, ocultismo, mágica, tinha um valor mais ou menos de 50.000 denários, mas eles tacaram fogo em tudo e preferiram seguir o Senhor. Renúncia significa um desligamento por completo de Satanás e todas as suas obras. Mais um motivo para você alcançar a libertação, chama-se perdão. Deus livremente perdoa a todos que confessam seus pecados e pede perdão por meio de seu Filho. Ele espera que nós perdoemos a todos os que nos maltratam, que seja quem for. Porque se perdoarmos os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares os homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 14 ao 15. Mais um motivo, ou seja, o que você precisa fazer? O perdão, irmão. Perdoa. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Então é necessário que você perdoe. E entre na oração. Peça para Deus que te liberte em nome de Jesus. Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, a oração e a luta são duas atividades separadas e distintas. A oração dirigida a Deus e a luta contra o inimigo, contra a nossa vontade, nossa carne. Nossa luta contra os poderes demônicos não é carnal, como diz a Bíblia, mas espiritual. Use as armas de submissão a Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus e o seu próprio testemunho como crente. Identifique os espíritos que estão lutando contra a sua vida, enfrente diretamente pelo nome, com voz alta de autoridade e com fé. Mande-os embora da tua casa, da tua vida, das áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Entre na luta com determinação, confiante na vitória. Jesus Cristo não falha, Ele é o grande libertador. Marcos 16, versículo 17, parte A. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome espalharão os demônios. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Salmo 18, versículo 2a. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio. Então hoje você aprendeu, irmãos, nesse vídeo mensagem, aleluia, diagnosticar demônios na tua vida e como conseguir se desvencilhar deles. Agora só basta você colocar em prática. Amém? Peça a sua inscrição, se inscreva nesse canal, que aqui é tudo as coisas de Deus para a tua vida.
estamos seguindo essa série de libertação. Se você puder me ajudar, não esquece de dar o like, me ajude, em nome de Jesus. Para que quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo foi muito bom para você. Aí você quer indicar para outra pessoa. O like, né, que é o joinha, indica ao YouTube que esse conteúdo é muito bom. O YouTube leva para outras pessoas também. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento glorioso que estamos aqui, reconhecendo que precisamos melhorar a cada dia mais, reconhecendo, Senhor da glória, ó Deus, que necessitamos totalmente de Ti, que estamos, meu Pai amado, precisando totalmente da libertação. Queremos, no nome de Jesus, expulsar todo o mal que venha sair da nossa vida, que entrou por um caminho, que demos legalidade, não estávamos apercebidos, meu Pai, não vigiamos, Senhor. Então dizemos agora, no nome de Jesus, bate em retirada todo espírito, todo espírito da doença, da moléstia, todos os vícios, todas as pornografias, saia, todo sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento, de falta de perdão, sai da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora a libertação, saia em nome de Jesus da nossa casa, da nossa vida, saia Espírito, nós te ordenamos, em nome do Senhor Jesus, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, por um caminho tu entrou, mas nós te expulsamos por 7 caminhos, sai agora todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós declaramos, Pai, que no Teu nome nós vamos ser libertos e transformados. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa oração, por esse ensinamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, e amanhã nós voltaremos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço, que Deus vos abençoe. Shalom.